abraço, IFAM, Milab, IFCE. É uma honra estar aqui na presença de uma audiência tão seleta. Bom, o fruto desse trabalho, Por que Capoeira, 12 Inteligências do Capoeirista, o fruto dele é oriundo do meu primeiro livro da coleção Por que Capoeira. E eu me apresento rapidamente. Eu nasci em 77, eu iniciei a natação em 85, eu faço questão de falar da natação, porque até então era o que eu tinha de referência como esporte completo. E quando eu iniciei na capoeira, em 94, eu entendi que a capoeira extrapola o conceito de esporte, né? Então, e eu começo com um dado alarmante, que apenas 8% dos brasileiros entre 15 e 64 anos têm plenas condições de compreender um texto e se expressar com clareza, né? E um dado ainda mais alarmante, você pode passar para a gente mesmo, é que 78% dos jovens que concluíram até o 5º ano são considerados analfabetos funcionais. E o que a capoeira tem a ver com isso, né? Vamos lá. Antes disso, né? As consequências, que eu entendo como as consequências desse dado tão horroroso, além da baixa autoestima dessas crianças, né? Num futuro, numa linha do tempo, são as desigualdades sociais, a exploração, a violência e desdobramentos, por vezes, incontroláveis. E quem é o responsável por isso, né? Muitas vezes a gente vai ouvir falar que é o pai, a culpa é do pai, da mãe, dos professores ou do próprio governo. E é verdade que talvez cada um tenha uma parcela disso, mas não só. Existe uma outra razão, que eu entendo dessa forma, né? Diferentes metodologias de alfabetização têm em seus alicerces o QI como indicador determinante para a facilidade ou dificuldade do processo de aprendizagem. Então, uma criança com QI baixo, entende-se que continuará assim ao longo da vida e ela acaba sendo privada de alguns incentivos, ela tem praticamente um futuro pré-determinado. Felizmente, isso pode mudar. O Howard Gardner, psicólogo cognitivo educacional que esteve no Brasil em 97 e 2019, ele é o criador da teoria das inteligências múltiplas. Ele está vinculado a Harvard. E eu sou uma fã desse cara. E aí entra a capoeira, vamos lá? Ele entende que todo mundo, todos nós temos essas inteligências em maior ou menor grau, né? Então ele fala sobre a inteligência motora, espacial, lógica, matemática, musical, natural, linguística, interpessoal, intrapessoal e existencial. Eu coloquei mais 3 por minha conta e risco. Então ele fala que cada ser humano tem uma combinação única de inteligência e esse deveria ser o desafio educativo fundamental. Não dá para tratar como um modelo estático todos, se cada um de nós tem inteligências complexas, porém distintas. E aí entra a nossa capoeira, né? Então, realmente, eu entendo que a capoeira, assim como tantos outros esportes, trabalha a inteligência motora, né? Mais do que a resistência física, o equilíbrio, a flexibilidade, o reflexo, a destreza, que, aliás, a gente trabalha muito com o peso do próprio corpo, né? Ela está relacionada à capacidade de se manifestar e de se expressar através do pensamento. E a capoeira também trabalha a inteligência espacial. Então, eu fiz um paralelo com o estudo do Howard Gardner. O capoeirista explora os sentidos, desenvolve uma hiperpercepção espacial ao perceber e reagir com confiança devido à sua visão periférica. Mas não é só isso, né? Vamos lá? Também a capoeira trabalha a inteligência matemática, a capacidade de memorizar e desenvolver o raciocínio lógico. Ela é exigida na criação de sequências de movimentos que se desenvolvem ao longo do jogo. A inteligência musical, então, na capoeira de Angola nem se fala, né? É muito estimulada com o ritmo, a pulsação, por gentileza, só um pouquinho. A entonação, o timbre, e eu não estou nem entrando na parte da criação da música, né? Mas a gente aprende a transformar o estado emocional através da música.
A inteligência artesanal eu coloquei para minha conta e risco, porque eu entendo que é uma habilidade única, né? Ela é estimulada na criação e na manutenção de cada instrumento, que se reflete na qualidade do som e, consequentemente, na qualidade da roda. Esse processo estimula a paciência, zelo e responsabilidade que a gente faz quando está manuseando o cachixi, o pandeiro, o tabaco, enfim, qualquer instrumento, né? A inteligência natural ou botânica, que na capoeira de Angola ela é estimulada a perceber as variáveis que interferem na produção do berimbau, por exemplo. A gente precisa saber por que um berimbau pesa mais do que outro, qual madeira que é boa para elaborar determinado berimbau. Inclusive, isso vai influenciar não só no momento que você descasca, enfim, toda a preparação, mas no som, onde se encontra, como é feito o cultivo, quanto tempo leva para crescer, qual a melhor lua para o corte, quais são suas sementes, enfim, tudo isso torna o capoeirista mais consciente do seu papel na preservação do planeta. Mas, além disso, independente disso, o capoeirista por si só, ele costuma ser uma pessoa mais centrada e mais, ela permeia melhor, ela está mais conectada com a natureza. Capoeira também trabalha inteligência linguística, está muito associada aos professores e mestres, que se manifesta, né, nessa oralidade, que é a tradição da prática da capoeira de Angola, e é estudada por grupos de estudos como esse, né? A inteligência interpessoal está relacionada à capacidade de ver e entender o outro em sua essência, e a capoeira Angola estimula essa inteligência, não só porque não se joga sozinho, mas principalmente porque se trata de conhecer a expressão do outro, de interpretar o outro, né? É um diálogo de corpos, a gente explora o gestual, a gente explora o olhar. Então, de fato, todos os capoeiristas são estimulados a participar ativamente em uma roda, que eu sempre falo que é o espelho da sociedade. A inteligência intrapessoal, né, que é a habilidade de entender a si mesmo, né? Então, hoje mesmo eu ouvi alguém falando que a capoeira era uma terapia, né? E é verdade, a gente é estimulado, por quê? Né? A inteligência pessoal é complexa porque ela é abstrata e subjetiva, está voltada para a habilidade de acessar os próprios medos, sonhos, anseios e ideias. E isso é muito comum quando você se vê diante de um movimento que você não consegue fazer, ou, enfim, não consegue fazer por N motivos, seja físico, seja porque tem um medo, então você realmente acaba tendo que se superar e se conhecendo cada vez mais, né? Ali eu coloquei, durante o treino você trabalha as limitações do corpo e da mente, com técnica, incentivo e as orientações do mestre, né? Depois que a gente vai se aprimorando. E tudo isso entonado através dos cantos, que mantém a tradição e a força ancestral, o que torna o capoeirista consciente do seu espaço e responsabilidade no tempo, apto a honrar seus ancestrais e futuras gerações. Então, acho que esse é um chamado para o autoconhecimento, né? E a nossa responsabilidade de transmitir o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente está agregando e deixando para gerações futuras. A inteligência existencial, que o Gardner também fala, e eu faço esse paralelo com o Ubuntu, né? Ela se refere não só à capacidade de refletir sobre as questões fundamentais da vida humana, como os desdobramentos da colonização da mente, né? O pensamento primário, excludente, que é aquela velha, bem conhecido no sistema que a gente vive, que é o eu sou, porque tu não és. Eu sou prioridade, você não é. Eu tenho, você não tem. Eu sou de um time, você é do outro. Eu sou de determinado partido, você é meu inimigo, né? Então, a gente vive isso, dia a dia. E na capoeira Angola, a gente, tendo essa consciência Ubuntu, eu percebo que o pensamento ele é inclusivo, e isso é disruptivo. Eu sou porque nós somos. Na capoeira de Angola, todos se reconhecem, respeitam e argumentam com cuidado, porque a consciência beneficia o grupo, que não só cresce junto, mas também honra os antepassados e as gerações futuras. Aqui eu faço uma chamada da necessidade de manter a roda em harmonia, né? Então a gente tem, na roda, todos são importantes, né? Então não só quem está na bateria, independente do instrumento, mas sentado na roda para não deixar um espaço aberto. Então essa consciência
é extremamente importante, especialmente nos dias atuais, que é algo tão raro. Somos iguais porque somos diferentes. A inteligência líquida, né? Preciso lembrar que no passado os capoeiristas usavam navalhas, canivetes, facões, porque era uma questão de sobrevivência em um ambiente social discriminatório, violento e miserável. Hoje os desafios são diferentes. Nossa arma de libertação não está apenas nos pés e nas mãos, mas na própria mente. Eu entendo que nessa inteligência líquida se encontra a mandinga, né, as estratégias de luta, a malícia, o pulo do gato, que é tudo que a gente está fazendo aqui. A inteligência suprema se dá quando o capoeirista se sente energizado, pleno, desperto e jovem, canta numa espécie de transe, e que nada mais é do que a plena harmonia das suas potencialidades, né? É comum nesses momentos o capoeirista fluir e ele nem se lembra do que ele fez depois, né? Eu entendo que é essa energia, esse axé que une os capoeiristas através do tempo. E é mais do que um instante, é presença, alegria, criatividade. E é isso que faz com que a gente continue praticando a capoeira, é isso que nutre, né? Então, embevecido dessa emoção e presença, a inspiração se manifesta. Então, é quando vem a criatividade, um movimento novo, um toque novo, textos, desenhos, cada um expressa a arte conforme suas múltiplas inteligências, né? A inteligência suprema mostra que a prática fomenta a criatividade, elemento vital para lidar com os desequilíbrios da vida, que é subestimado atualmente, né? Eu vejo muitos falar de técnica e pouco sobre criatividade. A inteligência suprema expande os limites e a potencialidade do ser. Como o capoeira Angola pode auxiliar na educação? A prática da capoeira fortalece a autoestima, a autoconfiança, o autoconhecimento, assim como o desenvolvimento pleno das múltiplas potencialidades. Mas, além disso, a capoeira Angola desperta para a necessidade de estar sempre em movimento, sempre estudando, sempre investigando, sempre procurando enxergar de outro ângulo e buscando a verdade. E como a capoeira Angola pode auxiliar ao longo da vida? Diferente do sistema que sugere a meritocracia, em que poucos chegarão ao pódio, que é uma realidade, a capoeira Angola é inclusiva ao provar que todos são importantes. E a harmonia da roda é o ponto de convergência. E a harmonia da sociedade se faz com dignidade. Então, eu entendo que a harmonia deve ser o ponto em comum de todos nós. Aqui eu trago a frase do Márcio Liba que eu adoro. Criança vem de cria, criação, criador. Se você tira a criança de dentro de você, você tira o criador de dentro de você. E o que é Deus, senão o criador do próprio universo? E o que é a criança, senão a criadora do próprio universo? Se você tirar a criança de dentro de você, você vai perder a capacidade de criar o seu próprio universo. E vai ter que amargar a viver no universo do outro. Então, esse é um chamado para a importância do lúdico. E quando a gente começa a capoeira na infância, você leva essa possibilidade para a vida toda. Aqui é uma frase do Caribe, um desenho dele, né? Cada mestre é um estilo, a capoeira é uma só. E quem comanda o jogo é o berimbau, com os mesmos toques e cantigas. Mas pastinha. Mandinga de escravo e ânsia de liberdade. Seu princípio não tem método. E seu fim é inconcebível, mas sábio capoeirista. Eu trago essa frase com um chamado para a gente ficar presente para a importância desse saber. Parece redundante, né? Mas vamos lá. Eu quero falar que, para mim, a apropriação cultural não é colocar uma roupa de uma outra cultura. Isso é comum no intercâmbio, né? A partir do momento que a gente conhece outras culturas, você acaba trocando, né? E de repente pode utilizar da vestimenta para manifestar esse conhecimento. Mas, então, apesar da complexidade do tema e longe de esgotá-lo, é possível provar que a apropriação cultural na capoeira é impedir o mestre de capoeira transmitir a sua sabedoria em detrimento daquele que nunca praticou, mas tem um diploma de educação física. Então, eu termino, agradeço muito a oportunidade e caso vocês queiram saber mais, tem os meus contatos, o livro está pronto, né? E se ele for interessante, eu agradeço o incentivo, porque, obviamente, a intenção é publicar para que cheguem aos leigos, para que as pessoas entendam que a capoeira tem realmente todo esse valor. É uma linguagem muito simples, né? E obrigada mais uma vez.